Olá, meu nome é Gus, ou Gus De Luca, e esse é o podcast para minhas filhas, né? Deixa eu fazer de novo, depois eu falo. Olá, meu nome é Gus, ou Gus De Luca, e esse é o podcast para minhas filhas, que eu fiz para contar algumas histórias da minha vida para as minhas duas filhas, Dorothy e Zlata. Eu estava pensando que é o podcast com o menor público já feito, né? Tem um foco bem específico, e eu sempre gosto de lembrar. Hoje, que nós estamos gravando em 2025, uma delas tem 6, a outra tem 2 anos. Para caso elas ouçam isso, eu espero, daqui a muitos anos. Eu estou aqui com a minha amiga, jornalista Clarissa Passos, que é a pessoa que está aqui para tornar as histórias mais interessantes. Imagina, meu trabalho é só ficar escutando. É ótimo, é o melhor emprego do mundo. Não é? Podia ser remunerado. Podia, se fosse remunerado seria perfeito. Mas é um ótimo trabalho. As suas histórias são muito boas e eu queria acrescentar aqui, fazer uma pequena correção. Esse é o podcast com o menor público-alvo do mundo, que são as duas. É por isso que você está aqui. Porém, eu acho que esse é um podcast que tem um público aí que, se ele sair para o mundo... Não, ele é... Eu acho que mais gente do que 2 pessoas já ouviram. Ah, não, tá, sim. É um público efetivo maior que o público-alvo. Já é um sucesso. Exatamente. Feito para 2 ouvidos por 30, a gente já tá no lucro. Já hitou, já. Já. E nesse episódio 4, eu vou falar sobre música e sobre a relação que eu tenho com a música e que eu tô vendo as minhas filhas, né, nascendo nas minhas filhas com música por conta disso. E aí eu começo falando que hoje em dia eu sempre ouço música quando eu estou trabalhando, escrevendo no escritório, e elas passam por lá e vira e mexe, elas dançam, curtem, elas já têm a playlist delas, né, com as músicas da Disney, dos filmes da Disney que a gente montou, mas para não ficar só nos filmes da Disney, que é cansativo, né? Você é mãe, você sabe como é que é, aquela mesma música 10 vezes por dia, você fala, Deus do céu. Então, eu comecei a mostrar para elas uns clipes que eu achava engraçados. Então, tem até uma imagem aqui. Na verdade, eu peço para você colocar a imagem. Oi? Oi? Eu peço para você colocar a imagem? Sim. Ah, então pode pôr já. Na verdade, pode colocar. Eu vou pedir para você ir para a segunda e depois a gente volta para a primeira. Não, essa é a última. Essa é a primeira, pula para a segunda. Essa aí. E aí, atualmente, eu peguei 4 frames de 4 clipes que eu mostrei para elas e elas piram nisso aí, que é o Pink, do Aerosmith, que o Steven Tyler tem uma hora que ele faz uns trejeitos e elas imitam enquanto cantam, é a coisa mais engraçada. E elas piram, elas ficam olhando as pessoas falando, esse é fulano, esse é cicrano, é muito divertido. Aquele é o Intergalactic, do Beastie Boys, que elas veem o robô lutando com o monstro, elas também surtam. Já ouvi essa música mas assim, não sei quantas vezes. Red Hot Chili Peppers, do Giveaway, que é... Pra minha filha mais velha era o clipe do cara com chifre. E pra minha filha mais nova é o clipe do cara que pula num pé só, porque tem uma hora que o cara pula num pé só. E o Peter Gabriel com o Sledgehammer, que tem umas animações, esse trenzinho, que elas falam que é o homem do trem. É o homem do trem, é o homem do trem. Aí eu sei que eu tenho que colocar esse clipe e elas curtem pra caramba os frangos dançando. Então, assim, é isso. No meio do alvoroço da Disney, eu tentei colocar algumas coisas que eu achava que talvez elas curtissem. E é isso, elas foram pirando. Tem outros clipes também que elas gostam, mas esses 4, se um dia elas assistirem esse podcast, eu não sei se elas vão lembrar. Nossa, a gente curtia aquilo e tal. Mas faz parte. Aí se puder voltar para a imagem anterior, é isso. Então, assim, acho que hoje a minha relação com música está neste móvel de CD. Eu estou mostrando, para quem está ouvindo o áudio, claro, eu estou mostrando para Clarice uma foto de um móvel de CD que eu tenho em casa. Eu ainda sou aquele cara que ouve CD e que ainda compra CD. De vez em quando, de forma tímida, de um artista que eu gosto muito, porque é uma coisa que vira coleção. Então, você quer ter o CD do cara. E dá uma força pro artista, né? Dá uma força enquanto o Spotify tá pagando 5 patacas a cada 1 milhão de audições, o CD com certeza tá pagando um pouquinho mais pra cara, né? Então. E eu não sei, eu gosto de ter essa relação, de sentir que, assim, ele fez pro mundo, mas aquele CD é meu. Entendeu? Eu que vou escutar. Eu até brinco, eu ainda tenho o Discman, onde eu tenho um aparelho de som que tá lá em cima e eu tenho um Discman. E às vezes, quando eu tô no trabalho ouvindo o Discman, alguém pergunta e fala assim, é assim que tem que ouvir música, não tem que gerar algoritmo pra ninguém. Ninguém sabe o que eu tô ouvindo, é problema meu. Entendeu? É uma coisa meio assim... Esse é um lado bem interessante, né? É uma coisa a gente meio... passou por uma fase aí de fascinação com o streaming, tudo disponível a toda hora. Pois é. E agora a gente tá começando a perceber que talvez a gente, mais uma vez, tenha sido trouxa. E esse móvel de CD, ele tem uma história que ele foi feito sob medida. Eu desenhei ele, eu fiz as medidas, eu levei na loja... E aí eles fizeram, e eu demorei um tempo. Foi uma loja que chama, vou fazer até propaganda, chama Depósito Mineiro. Tem 3 lojas aqui em São Paulo. E vários móveis de casa já eram de lá, né? Então por isso que eu já tinha uma liberdade, conversei, vocês fazem. Aí
Eu fiz o desenho do móvel, mandei lá. Eles, não, a gente faz, pode deixar. Aí fizeram. Então ele é um móvel estreitinho, né? Porque ele cabe bem o tamanho do CD mesmo. E quando eu fui retirar, eles fizeram e deixaram no mostruário com uma placa que já estava vendida, né? Já tinha dono. Ela falou, 3 pessoas vieram querer comprar aquele móvel. Aí, Gustavo, Falei, ó, você tá perdendo dinheiro como designer de móvel, né? tá Mas não sei. vendo? Eu falei, então tem Bom, mais pra gente. quem tá só escutando, é um móvel de madeira rústico, assim, com 2 gavetas embaixo e no estilo bem cristaleiro, assim. Tá repleto dessa estranha mídia que muitas pessoas hoje em dia não conhecem, jamais viram, chamada CD. Compact Disc. Compact Disc. E, Curiosidade, quantos tem aí? então, tem mais ou menos... Boa pergunta. Eu tô quase em 300, tem uns 290 e alguma coisa. Já tive mais, mas eu passei por Mas Marie Kondo me fez jogar um e- monte fora, doar, vender, né? Então, esses são né, as joias da queridíssimos. coroa. Tipo assim, eu sei que tudo que tem aí eu gosto muito, algumas coisas mais, outras coisas menos, obviamente, mas tá todo mundo aí. Tem até um CD que eu não trouxe e não tem imagem dele, mas que ele tá por aí, que eu chamo ele de O Santo Grau, que é um CD do Mark Sandman, que era o vocalista do Morphine, que morreu em 99, e aí foi um apanhado de materiais dele, que eles fizeram um especial, chama Sandbox, e aquilo, assim, era o sonho da minha vida ter aquela caixinha. E não sei se fizeram poucas, fizeram lá atrás, né? Então, assim, eu nunca encontrava. Quando eu encontrava, era um preço absurdo, proibitivo. Então, não tinha como. Eu gosto, mas eu tenho limite, meu bolso tem limite, eu entendo isso. Mas, assim, não tinha um mês que eu não entrava na internet caçando essa caixinha. Era periódico, assim, por anos. Até que eu achei um maluco, alguém vendendo no exterior, para os Estados Unidos, eu não lembro de onde eu comprei. E aí eu consegui comprar. E aí a minha esposa, a mãe das minhas filhas, então, meninas, eu vou contar uma coisa da sua mãe, né? A gente já teve uns arranca-rabos. E num dos arranca-rabos, alguns CDs foram arremessados. Esse foi. Mas a gente tava brigando, vale tudo, justo. E aí, quando eu cheguei... E eu não estava presente. Quando eu cheguei, eu fiquei sabendo, né? Eu cheguei... A primeira coisa que eu fui olhar era esse CD. E assim, todos os CDs, até ele, tinham sido arremessados. Parou nele. E eu olho pra minha esposa e eu falo, você sabe que se você tiver... Não, eu falei pra ela, né? Depois que as coisas se acalmaram, eu falei assim, se você tivesse arrebentado aquele CD, era divórcio. Não tinha volta, acabou. E ela olhou pra mim e falou assim, eu sei. Eu falei, ela parou de propósito. Assim. Claramente. Ela sabia o valor que aquele Claramente. CDzinho tinha pra mim. E tá lá ainda, o Santo Grau, eu chamo ele de Santo Grau. Mas então, voltando, né? Então, assim, vendo elas crescendo, elas dançando, elas ouvindo música, elas voltam da escola, né? Com algumas músicas da escola e tal, eu fico pensando, pô, né? Como é que vai ser a relação delas com música? Será que um dia elas vão me perguntar o que eu ouço, né? De onde veio? E aí eu tô aqui pra contar essa história pra Dorothy, pra Zlata. Então, assim, quando começou na minha vida, né? 2 maneiras. Meu pai colecionava vinil. Ele chegou a ter 1.300, eu perguntei pra ele antes de fazer esse podcast, ele falou que agora ele tem 800. Não sei se a Marie Kondo passou pela vida dele, ou se, né, ele mudou muito de casa, então talvez ele tenha que ter se desfeito, porque ele tem um móvel, não, né, pra vinil, né? Então é um móvel diferente desse, mas ele tem um móvel onde estão os vinis dele. 800 vinis. 800 vinis é o que ele tem. E o engraçado, assim, tem de tudo. E quando eu digo que tem de tudo, coisas que eu lembro de quando eu era criança. Ele tem um disco de samba japonês. O que é um disco de vinil de samba cantado em japonês em 1980? Assim, Onde é que ele arrumou isso em 1980? Ele tem um... eu não sei se... acredito que esse ele ainda tenha, né? Ele tinha, pelo menos. Ele tinha um que era sons de baleia, sabe? Narrados pelo Leonard Nimoy, que é o Spock. Então a narração era do Leonard. O Leonard Nimoy falava as baleias, em inglês, né? E aí vinha a baleia acasalando. Onde ele arrumou isso? Eu não Sem sei. brincadeira. Música, assim, música italiana, nova era, hino de futebol. Ele tinha de tudo, assim. Então, assim, acho que rolava um fascínio. Se puder, 2 imagens pra frente, eu acho. Aí, já rolava esse fascínio. Eu tô mostrando uma foto do Gustavo criança já com um fonão de ouvido e pode passar pra próxima. Esse é o aparelho de som dele, Talvez já tem alguns você vinis. estivesse ouvindo sons de baleia narrados pelo Nimoy. Leonardo Nimoy. Aí pode passar mais uma. Aí, obviamente, chegou o momento que ele comprou uma vitrolinha pra mim e me deu uns disquinhos, porque ele falou, chega, né? Eu queria ir lá. Criança manipulando vinil, é loucura, né? Não, então, assim... Não dá. Então, tinha esse lance. Acho que tem mais uma também que eu tô ouvindo. Aí já tô maior, ó, aí eu ficava ouvindo, punha o fone, metia o fone no som. Sentadinho do lado, aqui vários vinis ali no móvel, exatamente. embaixo, do lado do seu lado. Introspectivo, com o dedo na boca, não sei o que eu tô ouvindo. Mas tinha essa relação. Isso vindo do meu pai.
a relação com a minha mãe era outra. Minha mãe sempre teve um piano. Então, sempre teve um piano em casa. Ela tocava? Ela toca? Toca? Toca. Ela, inclusive, dá aula para quem não, para quem iniciante, né? Aham. Porque ela não é profissional, ela sabe tocar, então ela dá aula para Sim. quem quer aprender. E Fundamentos. ela do não é piano. professora de piano, assim, ela é advogada, mas ela também dá aula E eventualmente. você tentou tocar? Então, vamos chegar lá. Né? Vamos chegar lá. Sim, eu não tentei, né? Ela quis. Em algum momento eles acharam que eu podia tocar, né? Mas eu vou chegar lá, não Tá. vamos nos adiantar. Vamos colocar da forma. Vamos colocar da em forma- algum momento eles acharam que eu podia tocar. Que eu podia tocar. Afinal, o piano tava lá. Mas a real é, o que acontecia com o piano é, como o apartamento era muito pequeno, na minha infância, o piano ficou um tempo no quarto deles. Não tinha espaço para o piano na sala. Uhum. Então o piano ficava muito próximo da cama dos meus pais. E eu e meu irmão subíamos no piano e pulávamos na cama dos meus pais. O estrado era todo quebrado. Então o piano era um trampolim para duas crianças, eu e meu irmão O César, que também, dois se, moleques. se arruinou a cama, eu imagino o piano. Não, o piano né? tem que ser o piano era casca Era? grossa, era um Robusto? piano Brasil, robusto. Ah, tá. Ele Piano- aguentou. Piano roots. Mas, E nessa época da vitrolinha, meu pai fala até hoje, né? Ele tira um sarro, assim, ele fala assim, não, o Gustavo tinha uma vitrolinha. Eu comprava pra ele falou, eu tinha um vinil do Gaúcho da Fronteira Ah, meu Deus. e um vinil do Trio Nordestino. Ele falava, Gustavo Legal, gostava de norte a regional sul, e tal, né? exatamente. Porque daí isso ele falava, né, quando eu era jovem, né, pra me provocar, né? Mas tudo bem. Quando você gostava de rock. Você quer ser revoltado e tal. Não, você gostava de Gaúcho da Fronteira. Ele fala, meu Deus. E seu pai tinha umas coisas normais? Não, Sim. tinha. Tipo, tinha. MPB, Tinha. Mas samba enredo. tinha. Nossa, eu lembro de uma que chamava assim, As 12 Proibidas, que era tudo aquelas músicas com duplo sentido, sabe? Forró de Malícia, que No- mais tarde foi reeditada como chamava Forró As de 12 Malícia. Proibidas, né? Tinha muito, ele tinha muita coisa, mas tinha umas coisas normais. Claro que tinha algumas coisas normais. Tem, né? Deve estar lá ainda. Mas eu sei que é isso. Então, essa era a minha infância, né? Pequeno, convivendo com essa coleção de vinil. E com o piano, trampolim. E com o piano trampolim. E aí, claro, como quando eu era criança, tinha fase, a gente viveu aquela fase do boom da música infantil, né? Então, assim, o Bozo, o Balão Mágico, a Xuxa, acho que todo mundo foi contaminado de alguma forma por aquelas canções. A gente sabe, se começa a tocar, você sabe o cato da letra até sim. hoje, né? E foi um movimento de mercado, né? Sim, Tem o documentário do descobriu-se que as Balão crianças Mágico, davam isso, dinheiro, né? davam Não tinha música pra dinheiro, elas. gostavam de cantar. Então, no documentário do Balão Mágico, que acho que tem no Star Plus, eles contam... Star Sim. Plus, que agora é dentro da Disney Plus. Eles contam bem essa história, né? Das gravadoras, os produtores perceberam que era uma fatia de mercado. Total. Portanto, realmente não foi um fenômeno apenas espontâneo e foi muito avassalador. Foi. Não tinha como você cair. Mas assim, eu não considero aí a minha iniciação, gosto pela música, porque eu era default. Eu era uma criança, era o que tinha, todo mundo ouvia, era Toda legal, criança você ouvia. curtia, toda criança ouvia. Então assim, né? Até aí, tudo bem. Começou pra valer na pré-adolescência. Minha relação com a música, de verdade, assim, onde eu arregacei a manga e fui. Na verdade, não foi bem assim, vamos lá. Meus amigos, tô falando de 12, 13 anos. Meus amigos começaram a curtir metal, Iron Maiden, que tem aquelas capas, né? As capas são muito legais, né? O caveiro, o aquela Ed, né? Que é caveira. caveira, tarará, tarará. E eu achava uma bosta. Mas não dava pra falar, né? Tipo assim, não, né? super chato. Porra, Meu, você tem 12, 13 anos. Eu tô num você grupo tem... de 4, 5 meninos, todo mundo gosta de metal, se você não gostar de Não, metal... você já não gosta de futebol, né, eu já, Gustavo? que nós já Você não já podia tratamos forçar. desse assunto. Eu já não gosto de futebol. Aí eu não já... dá pra você forçar a beiradinha Não dá, também, né? Não dá. Então, assim, como no futebol, pra quem ouviu, acho que Qual o episódio que foi? Eu não lembro Acho que quando eu no contei. primeiro... É no primeiro, né? Por causa dos nerds. É assim, que eu falava quando perguntava, eu falava que eu torcia pro 15 de Jaú. Isso. No metal eu não tinha muito pra onde correr, né, caramba? E eu lembro que meu pai, claro, se meu pai tinha todos esses vinis, um dos programas do meu pai na época era correr sebo de fim de semana. Sabadão, sebo, andava o centro xeretando sebo, cavando, né, vinil pra ele. E muitas vezes eu ia junto, acompanhava, era um programa divertido e tal. E num desses aí, sabendo, né? Não sei se... Não vou saber o contexto, mas ele sabia que a galera molecada ouvia metal. Ele me comprou um álbum de metal. A próxima imagem do Savatage. Olha a capa desse álbum. Eu vou deixar a Clarissa descrever pra quem tá ouvindo como é a capa do Savatage. Wall of the Mountain King. Hall, acho que é. Hall of the Mountain King é o nome do disco. Está escrito Savatage em letras de metal em cima, na parte de cima. A gente tem uma criatura fantástica que parece meio nórdica, né, Gus? Não sei. É um Odin meio com gaulês e grego. Tem esse ar, assim, de uma coisa meio nórdica, com longas barbas brancas, tem um cabelo machado. branco longo também, ou um capacete com asas do lado, aquele capacete alado. Mas, estranhamente, apesar da aparência de velho nórdico, ele é muito sarado, cara. Ele levanta um supino, viu? Esse aí...
E não só ele é muito sarado, estranhamente muito sarado, como também estranhamente ele está de Havaianas. Ele está de Havaianas. Não, é tudo de bom. Essa capa é tudo de bom. Bom, é uma clássica capa de metal, tem um bobo da corte escondido ali atrás. Raios O cara saindo tá dos sentado dedos. num trono, tem raios saindo da mão dele em direção a cálices. Na frente dele tem um machado, alguns livros e um baú do tesouro, né? Olha, o que eu recomendo é que você entre no Google e digite Savatage Hall of the Mountain King. Essa é a capa. E veja por si mesmo. Então, meu pai me deu esse disco e eu falei, uau, a capa realmente impressiona. Mas eu vou ser honesto, claro, quem gosta, eu não vou discutir gosto. Pro meu gosto, o som é uma merda. Pra mim, levar o Bozo isso a sério era a mesma coisa. Tipo assim, então não mudava nada. Tô sendo 100% sincero que eu tinha uns 13 anos, né? E é isso, essa era a minha relação com música. Meus amigos ouviam metal, eu não gostava, mas também não gostava de nada. Não me interessava muito. Até que apareceu na minha vida a Luzilene. Quem era a Luzilene? Meu primeiro crush, meu primeiro amor, aos 13 anos de idade. E de onde ela era, Gustavo? Estudava comigo estava no Cardeal-Mota, ela era de uma série abaixo da minha. Então, sei lá, se eu tava na quinta, ela tava na quarta, se eu tava na sexta, ela tava na quinta, eu não lembro exatamente o ano, né? Assim, eu tinha 13 anos. E aí, eu, né, gostava da Luzilene, e como é que você se aproxima de uma pessoa? Do que ela gosta? E eu tinha contato com uma amiga dela, que voltava de ônibus comigo, de ônibus escolar. E aí eu perguntei, ela falou assim, ela gosta de Roxette. O que é Roxette até então? Você nunca tinha ouvido falar nessa palavra, Roxette. Eu não ouvia rádio, eu não ouvia música. Eu ia não falar, tinha... porque você tinha 13 anos, eu devia ter uns 15, 14, a gente tem pouca diferença. E assim, você não sabia o que é Roxette. Eu não sabia nada, eu tava por fora. Você realmente tipo não ouvia assim, rádio, Não ouvia né? rádio, eu não ouvia rádio, nada. Então, a palavra mágica Roxette falei, foi então- trazida a você pela amiga do seu crush. E você Luzilene. precisava de uma estratégia pra chegar na crush. Pra chegar na Luzilene. Então aí eu falei, Roxette, gravei o nome. Aí eu lembro, isso eu lembro perfeitamente. Fui no rolê do vinil com meu pai, né, no centro, final de semana, sabadão. Meu tio tava junto, tio Zezinho. E aí eu pedi. Eu achei uma Obviamente. fita do Roxette, que é a próxima imagem. Não, a próxima imagem, eu acho. Eu baixei uma fitinha cassete do Roxette e falei, pai, posso levar? Você compra essa aqui pra mim? Porque eu tinha um Walkman já na época, né? Uma Sim, fitinha chamada Roxette Tourism. Tourism. E aí, meu pai, eu lembro do meu pai eu pegar a fita, olhar pro meu tio e falar, Zé, né? Meu pai não tinha muita ideia também, ele gostava das coisas antigas dele, né? E meu tio olhou e falou, E aí meu pai falou, pode levar. Aí eu Teve a levei. aprovação do seu tio? Teve a falou, aprovação ok. do meu tio, eu falei, vamos levar. Aí eu levei a fitinha do Roxette Tourism, que é um álbum de músicas gravadas em estúdios, quarto de hotel e lugar. Eles pegaram uma turnê deles e gravaram várias músicas do tempo, foi em São Paulo. Gravada no estúdio em São Paulo aí. E assim, é um álbum bem... Eles têm o pop, balada, ele é mais introspectivo, assim. Ele tem umas músicas bem de fossa, que era o que eu precisava naquela época. Por quê? A minha vida era isso. Quando eu estabeleci algum contato com a Luzilene, que eu peguei o telefone dela e tal, então assim, a gente passava tardes falando ao telefone, e aí eu terminava e eu botava essa fita e eu sofria, fossa, eu ficava imaginando. Era uma coisa que assim, né? Que era assim que a gente gostava quando a gente era pré-adolescente nesta época. Eu não Exato. sei como é hoje, como as pessoas gostam. Não sei, mas era Mas isso. a gente gostava punha, assim mesmo, Eu punha punha essa música. fitinha no som e olha, eu viajava e eu sofria. Você precisava ter uma música Eu tema. sofria. Eu tenho até hoje contato com a Luzilene, está casada, mora em Portugal. E eu falo pra ela até hoje, a culpa de eu gostar de Roxette é tua, porque assim, né? Como é que eu ia chegar nisso? Só que assim, aí tem um mas muito importante. Vamos voltar. Meus amigos ouviam metal. Como é que você ia chegar Como é neles? que eu falo que eu gosto de Roxette? Putz, Não dá. grilo, um cara de 13 anos, os caras ouvindo Savatage, Não Iron, dá, e não você dá. chegar e falar, pô, tô ouvindo aí, Listen Né? to Your Heart. É, exato, não dá. Não dá. Quebrava o rolê, não dava. Então, assim, eu precisava de uma banda de rock pra chamar de minha, pra, né? Ó, isso aqui é, né? Só que eu não gostava de metal, eu não ia me forçar a gostar de algo que eu não gostava. Então, pra onde é que você corre nessa época? Não tem internet, não tem, no máximo uma revista especial, tinha uma bis na banca, você podia tentar, mas eu não era desse, eu não ouvia rádio, tipo assim. Não, então, e também, se você for comprar Bis, até você saber o que a banda é, porque a Bis é uma É, revista. exatamente. Você não vai ouvir. Aí, MTV, canal 32 UHF, pegava em casa. E aí foi aí que eu comecei a ouvir MTV. E foi lá que eu vi o clipe do Living Colour, Glamour Boys. Que era uma banda de rock. Eram 4 caras negros, o que já me chamou a atenção, não era uma banda de rock padrão. E apesar daquela guitarra pesada, tinha um swing, tinha uma coisa lá que era diferente, tipo assim, não era aquele heavy metal chato do cacete que eu não gostava, que eu não gosto até hoje. Então eu falei, cara, eu vi o cabelo do Corvo, que tinha um cabelo raspado grande, falei, esse cabelo que eu É isso quero, é aqui. isso aqui, achei, são esses caras, isso é do cacete, é muito bom. E Me era, apaixonei. o clipe era legal porque era realmente colorido, né? Colorido, Tinha os caras com aquela grafismo. cabeça de boneco, tinha muito elemento, tinha uma cor que não existia no rock, em todos os E as sentidos roupas da deles palavra, eram, né? a guitarra do cara, do Ryan É. Rider, era colorida. É. E ao mesmo tempo, e aí você tinha um gingado, de repente entrava uma corda de metal. E você fala, meu, isso aqui era isso. Pra mim, eles
chamam de... Tem gente que fala que é funk metal. Ótimo, tipo assim. Então, assim, eu vi o Living Colour e falei, essa é a minha banda. Você acabou. falou, beleza, esse aqui vai me garantir com os caras e eu posso continuar gostando de um Roxette. Não tem problema. Escondido, né? Não falava, claro, né? Né? Prazeres ocultos, né? Que você guardava pra Claro, você. todos temos, por que não? E assim, eu digo pra você, até pra vocês que estão aqui até hoje, assim, eu amo essas duas bandas com a mesma intensidade até hoje. Eu tenho praticamente todos os CDs do Roxette, o primeiro eu não tenho porque é muito ruim. E eu tenho todos os CDs do Living Colour. E foi no show ano passado. Vamos chegar lá. Desculpa, tô dando spoiler, gente. Você me conhece, Foi mal. então, né? Você... É. Mas é isso. Então, e com 14, 15 anos, o que aconteceu? Eu tinha o Walkman, e aliás eu vou fazer uma pausa para a história do Walkman, né? Eu tinha o Walkman, onde eu ouvia a minha fitinha, né? Do Roxette e outras que eu gravava, mas naquela época a gente... Se você não tinha grana e você não tinha onde ouvir um disco, né? Como é que você conseguia chegar na música? Hoje em dia você passa a mão no celular, você ouve o que você quiser. Você tinha que ouvir na rádio, esperar tocar e gravar na sua fita. Exatamente. E aí você tinha música, você não precisava comprar a fita, você não precisava comprar o vinil. Até porque você gravava da rádio. as nossas posses, o nosso poder aquisitivo com 12, 13, 14, 15 anos era muito pequeno, assim, né? Então, você tinha que ir numa loja, você tinha que achar a fita. Como a gente fazia para consumir o que a gente gostava, para descobrir o que a gente gostava? Rádio e MTV. Uhum. E MTV acrescentou um elemento muito legal na música, que foi o visual. Deu a cara para as Você pessoas. falou dessa né? coisa do Living Colour e você falou, uma das coisas que chamou a sua atenção era visual. Se você tivesse ouvido a música na rádio, você gostaria, mas talvez não da maneira ou com as camadas que você pôde Sim. perceber visualmente assistindo ao clipe. Sim. E depois a gente tinha que fazer essa tour do Das dedo, fitinhas. o dedo no pause. Gravar, ficava lá esperando. Você sabia, às vezes no top 10, né? Ontem ela era 7ª, hoje ela vai estar em algum lugar. Vai então, tá, a música que eu quero vai estar. E eu tinha isso, né, só pra constar, assim, quando eu gostava... Hoje as minhas filhas é isso, as crianças, né? Elas ouvem uma música, elas querem ouvir 10 vezes. Eu tinha meus 13, 14, 15 anos, eu não lembro. Eu tinha uma fita cassete, onde eu só tinha uma música gravada repetidamente De dos cabo a dois rabo. lados, que era Two Princes do Spin Doctors. Eu tinha essa música de cabo a rabo. Porque eu não queria... Porque o que acontece? A fita cassete, você termina uma música, você quer ouvir de novo, você tem que rebobinar. É. Eu não queria ter que rebobinar. Não é igual o toque digital hoje, que Não. você só dá um voltar aqui, ó, aperta pra trás, a música começa de Exatamente. novo em um segundo. Na fita, você rebobina. E aí demora um tempo. Demora um tempo. Então, assim, eu falei, não, eu gosto muito, eu queria ouvir 10 vezes por dia a música. Eu gravei ela repetidas vezes. Sequencialmente. Eu tinha uma fita só com Two Princes Two do Living Princess. Colour. Como você se sente falando sobre isso hoje? Eu ainda assim? tenho esse CD, eu gosto do CD do Spin Doctors. Falei Living Colour, mas era do Two Princes do Spin Doctors. Eu gosto do Spin Doctors. E de Two Princess. Na verdade, eu tenho 2 CDs do Spin Doctors. Além do primeiro, que foi o que explodiu com o Two Princes, o segundo é muito bom. Mas eu não ok. vou falar nada que eu nunca ouvi. Então. Eu só ouvi Two Princess. Então, só vi Two Princes. Mas então, resumindo, então, só para as minhas filhas, não sei quando elas vão ouvir isso, não sei se elas vão saber o que é um Walkman, mas era isso. Você ouvia uma fita cassete e você tinha que rebobinar para chegar na faixa, ou avançar para chegar na faixa que você queria. Muito antes do celular surgiu o CD. Qual que era a vantagem do CD? Você ia direto para a faixa. Você ia direto Faixa pra 4, faixa 5. Você não precisava rebobinar. Não. Né? Rebobinar ficou no passado. Rebobinar é um verbo que nem existe mais. O que Não. você rebobina hoje? É, Nada. Tipo não assim, existe. não sei. Talvez em algum lugar, mas não existe. Então, assim, com 14, 15 anos, meu pai me deu o meu primeiro aparelho de som que tinha CD e cassete no mesmo aparelho, né? Então, ele comprou, a gente foi no shopping Morumbi, alguma loja lá comprar. Obviamente, só fazendo uma parte, não era algo portátil. Não, Era um aparelho para você deixar no seu quarto, poder ouvir seu som, consumir seus CDs Exatamente. e gravar as músicas que você quisesse da rádio. Só que na época eu não tinha CDs. Então, então meu pai me comprou o som e eu olhei pra ele e falei assim, pai, você vai me deixar comprar um CD, né? Eu vou ter um som que toca CD e eu não vou ter o você só tinha CD. fita. Eu só tinha fita. E aí a gente foi na Hi-Fi. Era uma No loja. Itaim? Não, no shopping Morumbi, se eu não tô Ah! enganado. Tinha uma loja Hi-Fi É. de CD. E aí a gente foi na loja e ele falou assim: escolhe 4. Nossa! Aí você tinha Ah, aquela glória! infinidade de CDs. E você ia levar 4. Eu tinha 4. Acho que também é importante fazer uma parte. Fita era barato, relativamente barato. Fita comprar era fita barato. virgem, gravar a fita da Era, rádio não, não era. custava nada. Fita era uma mídia barata. CD era uma mídia cara. Era. Eu não lembro de números da época, mas eu posso dizer que um CD custava, tipo, um pacote de fita virgem era um CD. Não, CD era bica. E aí ele me deixou comprar 4. Eu não tinha dúvida que, né, ia ter um do Roxette e um do Living Colour, porque, né, mas eu não queria só comprar, eu queria variar um pouco, né, vamos procurar outras bandas, eu anotei aqui, porque eu nunca esqueci,
eu comprei naquela ocasião um CD do Roxette, um CD do Living Colour, um CD do Duran Duran e um CD do Bon Jovi, Um pouco estranho. não é? Ih, aí O CD também. do Duran Duran e do Bon Jovi foram embora há muitos anos atrás. Nada contra. Quem gosta, gosta. Mas na época eu curti uma... você curtiu duas músicas? Tocava MTV. O do Duran Duran era o que tinha... Ordinary World. Então. Da época. Né? Então, era da época e tal. Babá. Então, mas o do Roxette e do Living Colour seguem firmes Estão e fortes. naquele móvel que você Estão mostrou naquele aqui no móvel. começo. Os originais de 1990 e alguma coisa, né? E é isso. Então, só para dar esse adendo. Então, enfim... Estamos aqui falando de música, e aí eu pensei 3 perguntas que a Dorothy e a Zlata poderiam fazer. Tá, meu pai gostava de música. Se elas estão ouvindo, elas já sabem, né? Elas já sabem, mas eu tenho uma ideia melhor. Mas ele tocava. Quem gosta de música, às vezes pode falar, quero tocar um instrumento, né? Tem uma relação dessas. Sim. Qual que é a minha relação com tocar? Um fiasco. Essa é uma resposta rápida, meninas. Um fiasco. Então, assim, próxima imagem. A minha mãe tocava piano. Não. Aqui. A minha mãe tocava piano. E o meu pai tinha essa amiga que chamava Sara Monteiro Borges, que tocava piano e dava aula de piano. E aí minha mãe levou eu para ter aula com a dona Sara, de piano. Eu era novinho, eu devia ter 9, 10 anos, eu não sei, eu era novo. E eu fiz aulas de piano com a dona Sara. E eu odiava. Sério. Porque era chato, assim, né? Você tem que ficar lá... Porque Tudo quando aprender você alguma começa coisa... é chato. E um instrumento, você tem que ficar repetindo Chato. a mesma escala, repetindo a mesma coisa pro seu dedo ter memória muscular e você conseguir, né? E assim, e aquilo me foi... Hoje eu penso, e não tem nada de errado, assim, em relação... Não é uma crítica nem à minha mãe, nem ao meu pai, nem à dona Sara, mas assim, me foi apresentado aquele piano mais clássico, aquele... Eu fico pensando assim, alguém me mostrasse um Little Richard batendo na tecla, talvez eu fosse, pô, isso aqui é você se legal, empolgasse, né? eu posso fazer um lance, com isso aqui, mas é isso, eu não tinha essa noção. Então, pra mim, era uma coisa muito austera, o piano e tal. Você sentava e ela cobria a minha mão e eu não podia ver o meu dedo, né? Porque não podia colar, né? Quase da datilografia. E assim, eu não durei muito nas aulas da dona Sara, mas eu fiz algumas aulas de piano com a dona Sara. E aí, em 1999, eu acho, eu já estava cursando jornalismo e eu fui fazer um estágio na Mix, Rádio Mix FM, 106.3. Ela ainda existe, ela ainda está lá. E na Rádio Mix, a gente era estagiário, a gente atendia telefone, as pessoas ligavam, pediam música e pediam para participar de alguma promoção. Sempre tem promoção rolando em rádio, né? E aí você anotava o nome da pessoa, tal, não, falando de tal, promoção tal, tarará, tarará. E os meus amigos sabiam que eu estava lá, e muitos deles às vezes ligavam e conseguiam falar alguma coisa assim. E um amigo meu uma vez ligou e estava rolando uma promoção que você ganhava uma banda. Você ganhava um baixo, uma bateria e uma guitarra. Mentira. Os instrumentos, os 3... Uma banda completa. Uma banda completa, um baixo, uma bateria e uma guitarra. Você ganhava. E eu inscrevi ele. E a inscrição era assim, juro por Deus, era um papel, era uma planilha, onde você anotava o nome do ouvinte e o telefone dele. E era só isso. Então, assim, no final você tinha 50 páginas de nomezinho. De nome, porque a galera ligava mesmo. Ligava mesmo. E aí, um dia... E a gente tinha um quadro de aviso na sala dos estagiários do atendimento telefônico, onde era assim, os vencedores das grandes... Porque tinha promoção toda hora, você sorteava um CD por hora, isso era coisa pequena. Sim. Quando era uma coisa grande, eles colocavam no quadro, pra você saber. Um dia eu entro... Tá o nome do meu amigo. Márcio Alessandri, a banda. Ele Fiz ganhou assim, a banda. Eu fiquei assim, eu não acredito. Puta vida, o Márcio ganhou uma banda, tipo assim, né? Aí liguei pra ele, avisei, ele falou, não, os caras me ligaram, eu tenho que ir buscar, tal, papapá. E eu não pedi nada, mas ele me deu a guitarra. Porque ele já tinha uma guitarra. Então ele ganhou uma guitarra, um baixo, uma bateria, e ele falou, não, porra, você que por sua causa, né? Você me deu sorte. Então tá aí uma guitarra. Então, de repente, na Mix, eu tinha 18, 19 anos, não sei. Eu ganhei uma guitarra. Pá, caiu uma guitarra no meu colo. Eu falei, nossa, nunca pensei em ter uma guitarra, né? Eu sou um fiasco. Aí eu falei, pô, já que eu ganhei uma guitarra, pelo menos deixa eu estudar isso aqui, né? Vamos tentar aprender a tocar esse negócio. Então eu fiz 6 meses de aula no EMT, a Escola de Música e Tecnologia do Vander Tafo, finado. Era a escola que ele montou, né? Então, nossa, de guitarra. bastante credibilidade, Fui né? lá na escola do Vander Tafo aprender. Não, obviamente ele não me deu aula, ele era dono da guitarra, eu era iniciante, eu tinha um professor nível 1, né? Claro. Tava começando. Mas eu durei... Eu não lembro se eu fiz 6 meses ou se eu cheguei a 1 ano, que eu bancava, né, do meu bolso. Então, assim, mas assim... Aí você vê que você já tinha um pouco mais de disciplina, né? Mas aí que tá. Mas é aquela coisa, você tem que se dedicar muito, você tem que amar muito. E eu lembro que na época, eu devia ter uns 18, 19... Na minha sala tinham mais 3 caras que tinham 15. Eles eram bem mais novos que eu. Então, os pais pagavam pra eles aprenderem a tocar. E era uma molecada metaleira. Então, assim... Novamente nos encontramos. Então, olha nós aqui de novo. Você e o metal. E a gente tinha um lance que era... Eles tinham tempo, porque eles só estudavam. Eles tinham 15 anos. Eu já estava na faculdade estagiando. Então, assim, eu não tinha tempo de praticar muito. E nem tinha saco de praticar muito escala pentatônica. Puta, aquilo é um saco.
Então eu chegava na aula, né? Os moleques estavam... E eu... Tem. Apesar de que eu me orgulho até hoje que teve uma aula que o professor falou assim, nós vamos tocar blues. E aí ele deu uns acordezinhos de blues. E aí, assim, os moleques estavam meio penando pra pegar o ritmo do lance. E eu fui de cara, assim. E ele falou, você tem um bom ritmo. Eu falei, eu sou péssimo nas cordas, mas eu tenho um bom ritmo. O blues é comigo, uma Foi um coisa legado, mais... né? Foi um elogio. Saí de lá com um elogio. Tá ótimo. Pelo menos eu tinha bom ritmo. Mas, e aí a imagem que a gente já passou, volta a uma, por favor. Eu ilustrei um CD. Olha só! Então, eu não toquei, mas eu fiz parte, eu trouxe até 2. É a Mariana Davis. Depois da Mix, eu estagiei na MTV. E a MTV tinha uma newsletter para quem assinava por e-mail. Na época era uma coisa, newsletter. Voltou, né? Voltou, agora, né? né? Tudo é cíclico, né? Tudo é cíclico. Mas tinha newsletter da MTV. E eu era estagiário. E tinha uma parte da newsletter que era, tipo assim, novidades, assim, coisas diferentes, coisas que ninguém conhece. E a gente recebia toneladas de CD indie, de gravadora pequena, de sei lá o quê. E juro, tinha uma pilha de, sei lá, 30, 40 CDs lá. E aí eles pegaram o estágio e falaram assim, escuta aí, vê se você acha que tem uma coisa legal, a gente tem que recomendar uma coisa aí. E assim, o que eu achei que seria um prazer foi um martírio. Claro, mas com porque era toda ruim. certeza. Era tanta coisa ruim, era tanto CD ruim, era tanta música ruim, e eu sempre fui chato. Então assim, eu falava, meu Deus, não sai nada daqui, não sai. Até que eu cheguei neste CD aqui. Da Mariana Davis. Da Mariana Davis, da Indie Records. E assim, na primeira faixa eu falei, opa, isso aqui é bom, essa moça é boa. E aí eu fiquei alucinado pelo CD, recomendei e tal, parará. Vez. E aí, tinha o contato, né? Porque o CD chegava com um release, né? Sim. Aí eu entrei em contato falando, tá na newsletter dessa semana, tal, para a pessoa saber que a gente estava divulgando. E aí, era a mãe dela, que era meio que a empresária dela na época, ela falou assim, ela é de Petrópolis, ela é do Rio. E aí ela falou assim, não, a Mariana vai tocar na FINAC, vai fazer um pocket show na FINAC, sei lá, semana que vem, daqui 2 semanas. Você não quer ir lá? Eu falei, porra, tô dentro. Fui lá, levei o CD, está autografado, a Clarice está segurando o CD autografado pela Mariana. Sim. E assim, criamos uma relação na hora, assim de fã, né, e Sim. etc. E aí e a gente trocava e-mail, a gente conversava um pouco, né. E eu sou apaixonado, as letras dela são ótimas, a voz dela é ótima. E aí ela foi lançar o segundo CD, que é o Flores Humanas, e ela sabia que eu desenhava. E eu não lembro se ela me chamou pra desenhar ou se eu me ofereci pra desenhar. Ela falou, claro, né? Eu falei, claro, não quero muito e tal. Então, se você olhar, por exemplo, essa ilustração é minha. E no encarte tem umas ilustrações minhas também. Tá até aí. Pô, que maneiro. Eu acho as ilustrações horrorosas. Olhando hoje, eu acho uma merda. Acho assim, fracas, ruins. Eu, não, né? Eu sempre desenhei, mas não era talentoso e tal. Que mas época que era, Gus, isso? 2003, 2004, eu não lembro de quando é Flores Humanas, eu não anotei. Mas é por aí, começo dos 2000. E aí eu fiz as ilustrações, mandei por e-mail para a gravadora, eles me pagaram pelas ilustrações. E ela me convidou para ir um dia lá, quando ela estava gravando, eu fui no estúdio ver o CD estavam mixando, eu fui lá no Rio de Janeiro, dormi lá no apartamento onde ela morava com a guitarrista e tal. Que legal. E é isso, então eu posso dizer que assim, eu nunca toquei, não tenho nada, mas eu ilustrei um CD. Mas você tem um CD que seu nome pode estar nos créditos, né? Está nos créditos. Está aqui, ó. Você nunca tocou, mas seu nome está nos créditos de um CD, de uma pessoa que eu acho talentosíssima e que desencanou. A Mariana hoje, se não me engano, ela namora em Petrópolis e ela tem uma loja de pet. Desencanou. Olha só. Assim, é muito dura essa vida, né? É muito dura essa vida. Muito dura. Então eu não tenho contato com ela, mas tenho ela nas redes sociais, sigo e já troquei algumas palavras com ela. Cheguei a comentar uma vez cheguei a pedir desculpa pelas ilustrações. E ela disse que não, tal. Ela, não, é do caralho. Não, ela adora. Então, assim, tô feliz. Então, mas você é vê isso. que a música foi dando frutos, A né, música na sua foi dando vida. frutos. Aí vem a pergunta número 2. A primeira pergunta é, tocava, né? Gostava mas tocava, não tocava nada. Não tocava. Tentou piano, tentou Não deu guitarra, certo. mas mesmo sem tocar, seu nome está nos créditos Aí, do CD. segunda pergunta. E em show? Então, eu tenho 1,63 e eu não gosto de multidão. Pra mim, juntou 5, 6 já é muita gente. Eu não gosto que encostem em mim. Sou aquele cara que senta no ônibus e fica mais... Se aperta para não encostar na pessoa do lado. Essa pessoa sou eu. Então, assim, pensar em ficar de pé numa multidão já me dá um negócio. Eu falava... Então, assim, eu nunca tive vontade de ir num show. Mas aí, em 1995, eu, do ápice dos meus 16 anos, namorava a Samantha, ouvia Roxette, a Samantha gostava de Roxette e o Roxette veio tocar no Brasil. E a Samantha falou, vamos. E você Eu, falou, por mais que eu gostasse muito, eu não tinha o ímpeto de ir. Mas a hora que a Samantha falou, vamos, eu falei, puta, vamos, né? Vamos lá. Ah, bora. Foi no finado Olímpia.
Ali E a na gente Rua chegou Clélia. super cedo. Meu pai levou a gente, pediu pra levar cedo. A gente chegou super cedo, pegamos na fila, tal, entramos. Então a gente conseguiu ficar no gargarejo, assim. Pá, de frente pro negócio. De cara pros dois. E aí um dia, a gente, né, talvez eu faça um podcast sobre relacionamentos e coisas assim, mas então assim, a Samantha, como muitas das minhas namoradas de um homem de 1,63, era mais alta que eu. A minha esposa, a mãe das minhas filhas, é mais alta que eu. E a gente foi lá. E assim, eu achei, na minha cabeça inocente, de 16 anos, pessoa que, né, não compreendia nada da vida, que ia ficar todo mundo quieto ouvindo a porra do show, de pé. Ia ser legal pra caralho. Você nunca tinha ido num show, né? Nunca na vida. Quando chegou a primeira música, e todo mundo começou a pular em uníssono, e você tá lá Isso. espremido. E a galera vai pra frente, E a né? galera Você vai tá na pra primeira frente. fileira, a galera vai pra frente. Eu admito. Eu falei com a Samantha, também tenho algum contato com a Samantha, um pouco mais, né, pelas redes sociais, e eu comentei com ela. Ela disse que não lembrava, que bom. Eu comecei a chorar, de medo. E eu abracei ela era grandona, né? Eu abracei ela e eu chorei. Eu acho que as 5, 6 primeiras músicas do show, eu chorei copiosamente. O que eu tô fazendo? De desespero, de agonia. Onde é que eu tô? Tipo assim, eu não consegui curtir pânico, aquele começo do pavor. show. Eu comecei a ser da metade do show pra frente, aí eu entendi a dinâmica. Ah, um show é isso aqui. Eu achei... Normal, ninguém vai morrer. Sei tá lá, tudo ok. acho que na minha cabeça, eu achei que um show era tipo uma apresentação de jazz 1930, que todo mundo fica sentado, olhando. É, eu tal. acho que nem de jazz de 1930, sei. né, Gustavo? Não Acho que é um sei, eu tô- recital do século XV. Do século XV. De música de câmara. Talvez, era essa a minha expectativa. É. Não era todo mundo pulando, gritando e jogando coisas, suando, aquele lugar apertado e você lá comprimido. Então, assim, mas agradeço a Samantha, porque eu tenho ótimas memórias. Apesar de chorar no começo, eu tenho ótimas memórias. Foi a única vez que eu vi o Roxette ao vivo na vida. Então, assim, né, uma banda que eu gosto muito, então foi importante. Mas Essa foi... própria memória do choro é uma memória importante. É Pode não importante, ser né? ótima pra você. Pra Pra mim, mim. ela é ótima. Eu fico pensando se alguém que tava lá do meu lado comenta, puta, lembra aquele cara que ficou, aquele moleque, né, cara? Tinha 16 anos, que Mas ficou você chorando sabe na o que eu porta do acho? Que show. pensando que é um show, as pessoas podem... Muito mais provável que elas olhem. E a própria Samantha talvez não tenha marcado isso, porque deve ter pensado, caralho, ele gosta mesmo, hein? Tá chorando, Tá tá emocionado. Não sei. Não É, sei. eu acho que eles não iam distinguir um choro de pavor. E aí, eu marquei, né, a partir daí, alguns shows que me marcaram por algum motivo ou outro que eu vou citar. Aliás, tem a imagem do show do Roxette, acho que é a próxima. Não, tá fora de ordem. É esse aí. Essa não é o show de São Paulo, é o show dessa turnê. Não achei foto do show de São Paulo, mas é essa turnê. E aí, se você voltar para que você passou primeiro, esse foi meu segundo show. O segundo show foi nossa, Marilyn Gustavo, Manson. Você foi realmente de, assim, Eu fui do Roxette, então o Roxette foi em 95, em 97... 2 anos O depois. Marilyn Manson veio tocar em São Paulo, no Olímpia, de novo. E meus amigos, eu gostava, Crash Superstar, que era o CD que tava bombando na época, do The Beautiful People. Então eu ouvia, esse CD, adorava. Mas do mesmo jeito não tinha o ímpeto de eu vou me enfiar na... E assim, se no do Roxette eu já achei medonho, imagina Achei o que eu ia público do morrer, Marilyn imagina Manson. do Não Marilyn vai ter Manson. jeito, tipo, eu não vou nesse show. Mas meus amigos iam comprar ingresso lá na pista. Eu falei, não, vocês estão loucos, vocês estão loucos. E eu não ia, eu não comprei ingresso, eu não ia. Mesmo diante dos seus amigos, seja sendo. Ao contrário do com a Samantha, que você falou, tá bom, bora. É, minha namorada. Eles tal. falaram, vamos, e você falou, não. Não vou. E aí, assim... E você foi para lá ainda assim. E aí, sim, o que aconteceu foi... Eu não sei se foi no dia do show, ou um dia antes do show, mas foi muito em cima. Uma amiga minha, Marília, com quem por acaso encontrei Marília ontem, né? Marília virou pra mim e falou assim... Eu tô com um ingresso pra um camarote do show do Marilyn Manson. E a Marília, ela é mais nova que eu. Então, se eu tinha, sei lá, 97, se eu tinha meus 16, 17, ela devia ter 13, 14, alguma coisa assim. Ela 2, 3 anos mais nova que eu. E ela falou, só que meu pai só me leva se alguém for comigo. Você topa? Falei, camarote? Porra, Sentadão? a galera lá se matando, e eu minha vendo a amiga. galera se matar, e vendo o Marilyn Manson. É pra já. Na faixa ainda, não ia ter que pagar. Seu pai vai levar e vai buscar. Mas Não dá pra deixar não passar. dá pra deixar passar. E aí eu fui. E aí a minha memória... Teve o show, né? O Marilyn Manson se cortava no show. Foi do caralho. Foi um baita show. Mas a minha memória é pré-show. Por quê? A gente entrou e aí a gente subiu no camarote, né? Lá no Olímpio. O camarote não era aquele primeiro na frente, era mais pra trás, mas era um camarote, a gente tava lá em cima. Só que a gente chegou e já tava... A pista tava lotada de gente. E aí eu peguei... Eu sabia que meus amigos estavam lá na pista. E aí eu não falei com eles não sabiam que eu ia. Por isso que eu acho que foi no dia. Aí eu peguei andei pelos camarotes, fui até aquele primeiro camarote que fica do lado do palco lá em cima, pra tentar, porque ele é um pouco mais baixo, pra tentar localizar os meus amigos. Eu tô lá encostadão, vazio, não tinha ninguém naquele camarote na hora, procurando, e aí um dos meus amigos me olha, o Carlos. E aí ele grita, aê! E aí eu grito pra ele, aê! E aí toda a porra da pista do Olímpia olha pra Olha mim, pra porque eu cima, gritei. pro camarote. E aí, todos eles, em uníssono, começam a gritar, filha da puta! Da hora.
Porque eu acho que eles acharam que eu estava naquele camarote. Olha o boyzinho lá no camarotão, olha o boyzinho, filho sozinho. da puta, gritando pra No gente bem lá bom, em cima. a gente apertado. Então, a minha memória do show do Marilyn Manson é todo Olímpia me xingando de filho da puta. Foi uma emoção. Você tomou um corinho de filha da puta no tomei. Olímpia. Um corinho de filho da puta do Olímpia. Aí, vamos pular, acho que mais uma, duas, não sei. Deixa eu ver. Não, não é essa. Tá fora da ordem. Essa aí. Demolition No Rods. Foi em 2000, então 3 anos depois. Num lugar que chamava... Era na Vila Madalena, chamava Galpão 16. Duvido que exista. Era uma garagem, tipo assim. Essa banda, Demolition No Rods, se auto-intitulava assim, a maior banda de garagem do mundo. Então eles eram literalmente uma banda de garagem. Eram um cara e 2 mulheres, e elas tocavam praticamente seminuas. Você pode ver que... Tô vendo. Eu tô mostrando uma foto. Tá um pouco aqui. Nesse seio dela, ela começou tocando com 2 negócios tapando só o bico do seio, que ela transpirou tanto naquela porra daquela garagem quente que caiu. Que, obviamente, E ela ficou soltou. com os seios de fora. E aí um road, alguém, deu um adesivo da banda. Que eu tô vendo do Rods. E aí ela colou o adesivo no peito dela. E era aquele show assim, era realmente... O palco devia ter 40 centímetros. E a gente tava eu tava de frente para ela, eu tava aqui, assim, de pé, né, na cara da mulher. E ela tocando, então... Podreira, eu tenho 2 CDs deles, assim. É podreira pra caralho. Banda E aí, de garagem. Banda de garagem. A bateria só tem 2 peças. Pum, pá, pum, pá. É um negócio, é tenebroso, assim, mas é muito divertido. E aí, nesse show... Imagina, né? 2000, eu tinha 19 anos, alguma coisa assim. Aquela mulher loira, com os peitos de fora, tocando guitarra. Era uma coisa muito louca. E ela tava suando tanto que esse adesivo começou a descolar do peito dela. Também, obviamente. E aí, quando o adesivo tava assim... literalmente pra cair, eu tava junto dela. Eu peguei o adesivo, assim, tá aqui, tá caindo, eu vou pegar pra mim. E eu fiquei com esse adesivo no meu fichário por anos, assim, eu tinha um adesivo dos peitos da vocalista Margaret Dorod, é o nome dela. Ela voltou a tocar no Brasil uma vez sozinha, eu fui no show, só dela. Ela tocava tocando a guitarra e pisando num bumbo. Era uma coisa assim, no meio de uma pista. Continuava sendo a maior música de garagem. Música de garagem. Então eu ganhei um souvenir. E foi um show que me marcou por causa disso, né? Foi um pouco divertido para um garoto ver a mulher com os peitos de fora tocando um rock trecheira, bagaceira. Aí se você voltar, esse foi outro show que me marcou, o Iggy e os Stooges, né? Que eles vieram tocar num festival. Foi o único festival que eu fui na minha vida, que chamava Claro que é Rock. Foi em 2005, na Chácara do Jockey, se eu não estou enganado, foi. Não lembro, mas acho que foi. Não lembro o lugar. E eu nunca... Imagina, eu não gosto de muita gente. Festival, pra mim, era um negócio impensável. Ele fechava à noite? Ele fechava à noite. Você chegou pra ele ou viu os outros? Então, explicação. Não, ele não fechou à noite. Eu não fui pra ver, especificamente, o Iggy Pop e os Stooges. Eu fui pra ver Nine Inch Nails. Olha, que era eu lembro que foi um line-up bem foda. Sonic Youth, claro, Nine Inch Nails, Flaming Lips, tava da pesado o negócio. Mas eu fui pra ver Fantomas, que é um negócio... Não vamos entrar na questão do Fantomas. Mas eu fui pra ver Nine Inch Nails e vi Nine Inch Nails e adorei o show, porque era uma das minhas bandas preferidas da época também. Ainda gosto, tenho CDs. Mas o que me surpreendeu foi o show do Iggy Pop, porque foi uma loucura, ele chamou a galera no palco, foi uma bagunça, e eu tava, assim, foi a única vez, foi o único festival que eu fui. E, de novo, eu tenho uma memória muito clara antes do show, porque, assim, o festival começava, sei lá, 12h, 1h, o show era de noite, eu falei, não vou ver as bandas do começo, porque não me interessava. Eu falei, se eu chegar a tal hora, eu consigo pegar. E o Nine Inch Nails fechou, quem fechou foi o Nine Inch Nails. Então, eu sabia, minha banda era a última, então, mas eu queria ver o Iggy Pop também. Um pouquinho, chegar um pouco mais cedo e tal, fui com uns amigos e tal. E eu lembro da gente chegando, eu não lembrava o nome da banda, eu fui procurar pra falar aqui. E a gente tá chegando, e tinha acabado o show da bandinha de rock da molecadinha no momento que chamava Good Charlotte. A banda emo. Então eu vi as meninas e os rapazes mais novos, 2005, eu devia ter meus 24, 25 anos, a molecadinha de 17, 18, 19, com as camisetas do Good Charlotte, indo embora. Porque já viram o que eles queriam ver. Sim. E eu lembro que eu comentava com meu amigo assim, vamos começar a gritar, gente, vai tocar o Iggy Pop Studios, voltem, vocês vão se arrepender disso no futuro, vocês podiam ficar, tipo assim, vocês foram pra casa de vocês. E a gente sentiu por eles, assim, que eles foram embora. E hoje eles de fato foi um show eles perderam o único memorável. show do Studios no Brasil. Acontece, né? A gente tem focos distintos, né? E aí, a pergunta, né? O Living Colour. E o Living Colour? Você viu o Living Colour? Aí eu tenho uma sorte danada, porque... O Living Colour, eu conheci o Living Colour em 90, assim, né? Lá, na época do Glamour Boys. Na época do Glamour 90, Boys, coisa, 91, 92. E em 95 a banda acabou. E eu falei, puta, nunca mais vou ver. Não, acabou a banda. Como é que eu vou ver uma banda que acabou? E eu já tinha desencanado. Então, pra mim, Living Colour, eu ouvi os CDs, eu gostava, cara, mas não tinha nem noção. Em 2003, eles voltaram, para minha surpresa. E aí, eu vi até hoje 6 shows do Living Colour. 2004, 2007, 2009, 2010, 2019 e 2024, ano passado.
Então, assim, classifico, digo, acho que é a próxima imagem, inclusive. Quer dizer, nada mal pra alguém que Essa achou aí- que nunca ia ver um show do Living Quem Colour. gostou de uma banda que acabou e já viu 6 shows dessa banda, eu tô no lucro. Porra, você tá muito no lucro. E essa foto, especificamente, eu tirei. É do ano passado. Não, é do show de 2010 na Virada Cultural, 2010. na Praça Júlio Prestes. A Estação da Luz tá atrás deles. Gente, olha eles. E eu tava com... na época eu já trabalhava no IG, eu tava com credencial. Então eu passei com a câmera e eu bati foto de baixo aqui, de pertinho deles. Então essa foto é minha. Eu acho essa foto ótima. Eu gosto pra caralho Cara, dessa é foto. muito legal, porque eles estão, tipo... Pra quem tá ouvindo, é uma foto do Corey Glover e do Vernon Wright, que é o guitarrista e vocalista do Living Colour, e eu peguei eles bem no gargarejo, assim. Então, essa foto eu gosto muito. E, assim, se não foi o melhor show dos 6 que eu vi, foi um dos melhores. É um dos 3 melhores. Eles estão foi esse também aí. com uma expressão, tipo, de Era curtir, muita gente. né? De E aí, você tá tocando de graça, né? Na rua. Porra, Tava é muito lotado, legal. de noite. Foi muito legal. E a última pergunta pra acabar, né? A primeira pergunta é, tocava? Não tocava. E em shows, milagrosamente foi em alguns shows. Poucos shows, não fui em muitos shows na minha vida, mas fui em alguns. E a eles têm terceira? memórias marcantes pra E a você. terceira, tietava. Você gosta muito do artista, né? Eu trabalhei na Mix FM na época que veio o Hanson, lembra? Um bop? E a galera Acho que na porta, ficava na na Gazeta. Paulista. A Gazeta foi tomada por uma legião de meninas de 12, 13 anos que gritavam euforicamente. E a gente olhava, a gente era estagiário e falava assim, meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Tipo assim, Quer dizer, você Era- vê a manifestação da tietagem na sua Aquilo forma é mais a pura e mais violenta tietagem, que assim, existe, que é a de garotas pré-adolescentes. pré-adolescentes com bandinhas, boy bandzinhas, porque eles tocavam instrumento, mas né, não deixava de ser tipo Com uma boy band de... pop. Então aquilo eu nunca fiz. Saí gritando, ai, fulano, eu sou fatiado. Ficar na calçada, Não. com faixa, chorar. Eu tietei 4 vezes na minha vida. E eu elenquei as 4 vezes que eu tietei aqui. E na minha tietagem, assim, eu queria mostrar para aquele artista, assim, que, pô, o trabalho dele me toca. Eu gosto do trabalho dele, tipo assim, não, né? E é isso, de alguma maneira. A minha primeira tietada foi com o Roxette. Olha eles de novo aí. Que em 99, eles vieram pro Brasil, não vieram fazer show, vieram só divulgar um CD. Então eles fizeram um programa de televisão só, Aham. playback. Foram no Programa Livre de Serginho Groisman Sei. e foram no Domingão do Faustão. E eu já estudava, eu era estudante de jornalismo em 99, tinha acabado de entrar na faculdade. E aí o que eu fiz? Eu falei, pô, a galera da gravadora, essa banda, o Roxette tem um itinerário. Eles vão fazer entrevista em rádio e tal. Se eu conseguir só descobrir onde eles vão, eu posso trombar com eles. Aí eu lembro que eu liguei na gravadora, dizendo que eu era jornalista, sei lá Deus de onde. E eles me mandaram por fax. Porque a minha mãe tinha um fax. E o Clarice, explica o que é um fax. Dorothy Boa, Slata, gente. prestem atenção. Olha, a tia Clarissa vai Eu explicar vou o que é um explicar fax. pra vocês o que é um fax. O fax, ele é como se fosse o avô do e-mail. Você passava um e-mail Um papel. escrito, e ele saía do outro lado escrito. Você não digitava na tela, você escrevia num papel. Aí você precisava de 2 faxes Um para pra quem você manda e um fazer pra a quem recebe. comunicação. Quem manda tem que ter um fax, quem recebe tem que ter outro aparelho de fax. Sim, Você escreve o que você quiser num papel, sim. enfia ele dentro do aparelho de fax, tem uma rachadura ali própria para isso, uma Sim. entrada. Você enfia, digita o número do outro fax para onde você quer mandar e dá mandar. Sim. O papel vai ser Papel vai. mastigado lá dentro do fax e lá na casa da outra pessoa, lá longe, à distância, em outro país, em outro estado, em outra cidade, vai aparecer exatamente o que você escreveu Chega no o seu fax. papel. E eles me mandaram por fax todo o O itinerário roteiro da banda. da banda. Então eu sabia. Funcionava, né, velho? É louco. impressionante. Era louco. E aí eu sabia tudo, então. Né? Falei, nossa, o curso de jornalismo já me rendeu uma vantagem. Então eu olhei e falei assim, bom, eles se apresentam no Faustão domingo à noite, pegam um voo lá e descem em Cumbica. Era tipo 11 horas da noite eles chegavam, o voo deles. Falei, é lá. Você foi Pô. no aeroporto. Então, aí peguei, na época, uma amiga minha. Falei, ó, que não gostava da banda, mas entendia o meu lado, era uma amiga. Mas era amiga. Falou, não. E ela me falou assim, não, vou levar... Ela tinha uma máquina fotográfica dela, né? Ela falou assim, não, vou levar uma máquina minha legal, tal. E aí, vamos lá. E aí eu fui encontrar o Roxette em Cumbica, era domingo, 11 horas da noite. Tipo, 10h30, 11 horas da noite. Então, acho que é a próxima foto. E sou eu e a Mary Fredrickson do Roxette em Cumbica. Gente. Ela já morreu, né? É, E ela foi sim. super gentil. E você vê que pela cara dela ela está cansada. Muito cansada. Mas ainda topou posar pra uma foto. E essa pessoa atrás dela, que então, talvez seja uma assessora, é a tá empresária. tá mais cansada A empresária ainda. tava de saco cheio porque estávamos eu, a minha amiga, e tinham mais 3 meninas que também, não sei, sabiam que eles iam estar lá e estavam lá pra tietar também. Ah. Então,
Aí, beleza. Aquilo é um segurança, acha, passa pra próxima foto. Eu sempre fui fã do Purr, que é o vocalista, muito. Aí, o que eu fiz? Eu comprei um livro de fotos chamado Retratos Poéticos do Brasil. E eu dei pra ele. Falei, ó, pra você conhecer meu país. Então, nessa foto, ele tá recebendo o livro, né? Pro Purr. E eu levei, na época, ele tinha um CD solo. E você tinha o CD E eu solo? tinha o CD solo. Então, eu não levei um CD do Roxette. Eu levei o CD do cara. Tipo assim, pra ele olhar e falar, mano, esse moleque... Gustavo, você é muito... Você sabe como impressionar, hein? Curte o lance. Então, eu tenho aqui o CDzinho autografado do Purr. Com o autógrafo dele. Passa mais outra foto. Tem ele... A minha amiga bateu aí, ó. Eu falando com ele. Aquela lá, ele posando. Eu explicando pra ele o livro. E passa pra próxima foto. Não, esse é o CD. E ele indo embora feliz. Com o livro. Com o livro. Ele levou o livro. Com o livro aqui. Se o livro está na casa do Purr na Suécia, eu não sei. Não sabemos se ele passou por Marie Kondo, se não ficou passou. no Brasil, se... Mas eu entreguei o livro e aparentemente ele curtiu o presente. Que coisa fantástica. Então, a minha tietagem era, tipo assim, mostrar um apreço pela pessoa. Entendeu? Sim. Pô, gosto de você, gosto do seu trabalho. Aquilo Sim. mexe comigo. Então, eu levei o CD. Eu sou 100% pra ele de acordo. autografar. Essa é a minha ideia de tietagem também. Eu Essa só foi- consigo chegar na pessoa se for pra falar como o que ela faz, o que ela produziu foi importante pra mim em algum momento. Exatamente. Agora, da minha gritar, vida. eu te... para, velho. É Tipo porque assim, a gente já passou dos 13 anos, mas acho que eu né, nunca tive Gustavo? nessa toada. Mas ok. E aí, beleza. Foi minha primeira tietagem. A minha segunda tietagem... eu acho que a próxima foto... Tá aí. Deixa eu ver sair. Eu não falei desse show, porque eu tinha que contar essa história da tietagem. Assim, uma banda que tá sempre entre as 3, 4 bandas que eu mais amo é Breeders. Certo. Você lembra do Cannonball? Então, eu era alucinado. A primeira vez que eu vi, eu já fiquei apaixonado. E não sei porquê, eu desenvolvi um apreço pela imagem, pela persona da baixista da banda, que chama Josephine Wiggs. Que não é vocalista. A vocalista é Kim Deal, Sim, que é do mais Pixies, que é mais famosa. famosa. A irmã dela é guitarrista, elas são Sim. gêmeas, né? E tem a baixista, que era uma moça grandona, ela era meio magrela, esquisita, com baixo, cabelo vermelho e tal. E eu não sei, você a fixou persona nela. dela me fixou. Eu tive um crush lá na moça. E aí eu falei, né, sempre tive esse negócio. E aí, o que aconteceu? De novo, eu que sou muito sortudo, né? Gosto da banda, em 2001 o Breeders acabou. Eu falei, bom, Sempre. eu gosto da banda, Pé ela frio. acaba, né? Não adianta. Então, assim, falei, não vou ver Breeders nunca mais. Aí elas voltaram, o Breeders, com uma outra formação que não tinha ela, que pra mim não era Breeders. Sim, sem a Josefine não dá. Então, assim, eu nem os CDs, nem sei que CDs que são esses. E aí elas voltaram em 2013 pra comemorar os 20 anos do álbum, do Last Splash, do Sim. álbum e tal. E vieram tocar no Brasil. E assim, foi uma coisa assim, eu não lembro se eu li na internet, provavelmente eu li na internet, eu abri o computador, 2013, eu morava em São Paulo e tal. Aí eu vi que ia ter show dos Breeders. Naquele momento, eu sentei na prancheta que eu tinha na época e fiz esse desenho. Mas na hora, assim, desenhei ela, escrevi, estou mostrando uma foto de um desenho enquadrado em vidro, que eu fiz para Josephine Wiggs em 2013, falando o quanto eu gosto dela. E ela tem muitos projetos paralelos. Muitos CDs, assim, que, assim, dificílimos. E eu tenho todos. Claro. E adoro. E eu tinha que falar pra ela. Então eu fui lá, fiz um desenho dela, do máximo do meu talento de desenhista que eu podia. É tudo a lápis, eu só pintei o lábio dela de vermelho e escrevi essa mensagem pra ela. Uma dedicatória. E mandei do desenho. enquadrar, fiz um quadrinho, né? Pra mostrar que o lance era sério. E aí eu falei, bom, eu vou no show. Na época já tava, 2013 já tava casado, casei em 2011. Então eu falei pra Dani, falei assim, Dai, você sabe que eu nunca vou em show. E eu nunca vou em show, porque o que eu gosto nunca vem, porque é isso, é difícil. Você gosta Já da banda, morreram, a banda acaba. E quando eu fiquei sabendo... E assim, eu lembro que elas tocaram lá no... Ai, eu fui agora, inclusive, lá na... Onde era o Na Palace? Liberdade. Na Liberdade. Como é que é o nome daquela casa que tem show? Perto da Praça da Liberdade. Nossa, fugiu o Não nome. sei. Branco total. Não sei qual que é também. E o show ia ser lá. E era caro o ingresso. Ainda mais eu que não era estudante, pagava inteira. Mas eu falei, pô, daí, eu nunca vou. Então, assim, eu vou pagar o que eu vou pagar. Tipo assim, Sim. né? Fui lá, peguei Chega meu uma dinheirinho. fase da vida que... Eu vou me dar de presente esse show, Dá, porque eu né? mereço. Tipo assim, e a Daí não gosta. Ela não liga. Então ela falou assim, nem quis ir comigo. Eu falei, vou sozinho. E aí vou eu, com esse quadro. Eu embrulhei. Porque eu falei assim, eu não sei se eu vou conseguir entregar. É um show, né? Tipo assim, como Eu é que não sei nem se você vai conseguir entrar com esse quadro. Entrei. Mas assim... Spoiler. Mas então eu enrolei o quadro, acho que em plástico bolha, e coloquei num negócio. Falei, na pior das hipóteses, eu jogo no palco. E a pessoa pega. Era meu plano, né? Talvez. Então o que eu fiz? Eu cheguei na casa noturna, que eu estou muito puto, que eu não lembro o nome, Nossa, porque eu fui eu num não show sei. agora lá. Na Liberdade. Perto do... Nossa, não vamos perder tempo com isso, mas era lá. E aí eu fui lá,
cheguei cedo, né? Então tava lá o palco e tal. E aí eu percebi que, assim, como é que funciona? A entrada da banda, eles têm, pra você subir no palco, tem que passar pelo público na lateral. Não tem uma entrada atrás da casa, que eles chegam. Não, o artista tem que passar por lá. Eu cheguei, eu não sabia se eles já estavam lá ou não. Mas é uma porta que fica com segurança. Então eu marquei, falei, bom, vou ficar aqui do lado da porta e vou ver quem entra e sai. E abordo a pessoa e pergunto, explico a minha situação. Ó, né? Tadá. E aí uma moça saiu e eu falei, na volta eu pego ela. A moça voltou, eu parei pra ela e falei, com licença, tal, né? Você tá com a banda? E aí ela fez aquela cara de eu não falo português. Falei, ótimo. Aí já falei inglês. Me apresentei, expliquei, sou fã da Josefine, tarará, queria entregar um negócio pra ela. E aí eu falei, vou te mostrar. Aí abri, tirei do plástico bolha. Aí a moça olhou, ela olhou e falou assim, nossa, ela vai amar. Aí ela virou e falou assim, faz o seguinte, antes do show eu trago, fica aqui na porta, eu trago ela aqui. Aí a moça entrou. Aí meu coração... Eu tava assim, eu falei pra Dani, naquele momento eu era aquela menina de 12 anos de idade. Eu tremia, assim. Então, por dentro você só não gritou. Eu só não gritei. Mas por dentro é a mesma sensação. E aí eu fiquei lá, né? Tenso, esperando. Será que vai? Será que vai rolar? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E aí, abre a porta e sai a Kim Deal, a vocalista da banda, o baterista, que é o Jim. Primeiro, eles vieram e com a moça. E ela falou assim, não, eles queriam ver você, eles queriam te conhecer, assim, me cumprimentam. Mentira. E depois, na sequência, vem a Josefine. E eu sei que ela é reservada, que ela é super... Então eu cheguei, pedi licença, então, falei, olha, fiz isso aqui pra você e tal, mostrei pra ela, ela segurou, ela olhou e falou assim, não, você capturou bem a essência e tal, fez um negócio assim. Aí eu virei e falei assim, tava tremendo, falei assim, posso tirar uma foto nossa, né? Aí ela, tudo bem e tal. Aí passa... a imagem. Essa foto é minha. Eu bati da banda. A Josefine tá no meio. Aí acho que passa a foto, deve ser a próxima. Eu e Josefine. No corredorzinho. No corredorzinho. Essa foto é a vitória. Eu consegui. Tipo assim, entreguei o lance, bati a foto. E assim, eu tava tão nervoso. E eu fico tão... não querendo incomodar, não querendo tietar, vou tietar, mas não quero tietar, que assim, eu tava com 2 ou 3 encartes de CD dela no bolso, eu não tive coragem de pedir autógrafo. Mas eu acho que você... de tanto que eu tremia. Mas isso aqui foi a melhor coisa. Muito Mas melhor do que ter o nome dela escrito. Bati a foto. No encarte. Ela felizinha lá. E aí, rolou esse show, né? Aí passaram-se, sei lá, um tempo depois, uns meses ou um ano depois, na época, no Twitter dela, ela postou uma foto do desenho, escreveu, um fã brasileiro me entregou isso aqui no show do Brasil, e ela falou assim, estranho não ter braços. Aí passa a foto. Não é essa. Aí, eu enquadrei a foto e a foto do desenho, só que tá no meu escritório esse quadro, pra não lembrar desse momento. Confundi e eu não pus, isso é o ingresso? Isso é o ingresso. Então é meu troféu, tá lá o meu quadrinho. Então, na verdade, a foto que você tem do quadro que você fez pra ela é dela. Não. Essa foto é minha, isso tá na minha prancheta. Tá, ela postou só a foto do desenho, não sei, ela bateu só uma foto do desenho. Tá. E ela colocou no Twitter dele. Quando eu vi, eu falei, não é possível. Né? Você tinha que acrescentar o tweet aqui. Eu fiquei só feliz assim, ela levou. Tipo assim, ela né? levou, Foi pra casa dela. Um ano depois ela tá Tava vendo lá, o negócio tipo assim. ainda. Então eu fiquei feliz, tipo assim, que o meu quadrinho com a Josefine rendeu. Sim. E, bom, daí a gente sabe, a única banda que se voltar pra cá, eu pago o que for, tipo assim, não tem esquema, né? Mas tudo bem. Essa foi a minha tietada mais nervosa. Aí eu tenho mais 2 tietadas que são mais... A terceira é mais simples, assim, eu adoro Almir Sater, mesmo. Eu tenho todos os CDs do Almir Sater, os instrumentais de viola, tudo. E um dia, eu não lembro o que eu tava fazendo. Por que eu tava lá? Não, é isso. Eu fui pra Cuiabá, fazer um evento lá, na época do IG. E eu tô no aeroporto de Cuiabá e eu vejo o Almir Sater sentado lendo um jornal. Quer dizer, ao contrário do da Josefine, em que você planejou tudo, ou do Roxette, em que você se passou por jornalista pra conseguir, foi completamente casual. Eu vi o cara sentado no jornal e falei assim, eu não sou a pessoa que vai incomodar uma pessoa que tá na sua intimidade, tá num lugar público, é uma pessoa pública, mas ele tá lendo um jornal. Eu não vou lá tirar o cara, eu sou seu fã e tal, não vou. Mas fiquei feliz de chegar perto dele, de ver, pô, Almir Sater aí e tal. E eu sei que ele tem coisa... Cuiabá, capital de Mato Grosso. Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Ele é mais aquele pedaço de Mato Grosso do Sul. Então, o voo foi pra lá e ele desceu em Campo Grande. E depois eu segui pra São Paulo de lá. E eu tava sentado e por um acaso, eu estava com o meu Discman. Por um acaso, eu estava ouvindo um CD do Almir Sater, porque eu ia pra Cuiabá. Eu achei que tinha tudo a ver, né? Tô no Pantanal, vou levar meu CD do Almir Sater. Chama Caminhos Me Levem, um dos melhores CDs. Acho que o segundo melhor dele, na minha opinião. E eu tô sentadinho, chegou, o avião saiu de Cuiabá,
desceu em Campo Grande, tô lá sentado, eu vejo ele vindo, ele ia desembarcar, né? Aí o que eu fiz? Eu abri meu Discman, peguei o CD e só falei, Almir! Aí ele olhou pra mim e falou assim, tô ouvindo, hein? Aí ele só olhou pra mim e falou assim, ô, coisa boa! E foi embora. Valeu. Pra mim, essa foi a tietagem. Tipo assim. É uma interação linda, né? Não é? Que você tava casualmente, encontrou o cara no avião. Exatamente. E você estava com o CD do cara. Exatamente. Pô, e rolou muito uma bom. coisa boa. Nunca esqueci, tipo assim. Mas foi muito legal você ter falado pra ele. Não, tô aqui, tô com o seu, tô ouvindo, né? Ou, não é? Não tô te cumprimentando só porque você é famoso, eu te reconheci. Não, eu te conheço. Né? E a última é a foto que você colocou depois, essa daí, que foi na mesma casa do show da Breeders, que foi este ano, que foi o show do Vapors of Morphine. Que é essa banda, tinha uma banda chamada Morphine, não sei se você já ouviu. Sim, Que era um baixo, um saxofone e uma baterista. Não tinha guitarra. Uma bateria, exatamente. Que o vocalista era o Mark Sandman. Lembra do Santo Grau? Aquele CD A e tal. caixinha. Que morreu, o Mark Sandman morreu em 1999 no palco de ataque cardíaco. O que também foi um caso super extremo, porque ele era jovem e Tinha foi 40, fulminante. 42, 43. Pra morrer sim, de um ataque agora cardíaco, nós fulminante. O cara fulminante. caiu no palco, então virou uma história. A banda, que já era muito diferente e muito aclamada criticamente, Sim. ficou marcante. Ele era o baixista e vocalista, ele morreu. E aí, o saxofonista, que é o Dana Colley, que é esse cara da foto aí, manteve o legado aceso. Eles fizeram alguns projetos, mas ele manteve esse projeto que chama Vapors of Morphine, que é onde ele e mais um baterista e um cara tocando um baixo de 2 cordas, como o Mark Sandman tocava, tocam as músicas do Morphine. E aí, eles vieram tocar esse ano. E eu falei com o Marcelo Costa, que você conhece, que foi meu chefe no IG, que tem o blog Screen Yell. Um blog de muito tempo, que cobre música de forma independente sistemática, consistente, há muito tempo. Eu não sei, tem 20 anos, não sei quantos anos tem o blog dele. Eu acho que um 20 absurdo, anos pra assim, mais, é um negócio talvez. absurdo o blog do Marcelo. É. E eu já tinha feito algumas coisinhas pra ele na faixa, assim, né? De ilustração, tal coisa lá no... E eu escrevi pro Marcelo, falei, Marcelo, você é o cara dos contatos? Falei, vai ter o show do Vapors of Morphine. Se você descolar uma entrevista com o Dana, que é o saxofonista, me coloca. Eu tenho todos os CDs, eu conheço a história da banda de trás pra frente. Tipo assim, eu faço uma entrevista legal pra você. Ele falou, beleza, vamos lá. Conseguiu. Falei com o cara via Skype da casa dele, lá nos Estados Unidos. Fiz a entrevista. E na entrevista, conversei, falei do Morphine, falei do Vapors. Ele tem um projeto paralelo que chama AK Code. Eu chamo de AK Code. Eu brasileirei. E eu falei pra ele, puta, tem um CD seu que é do cacete, tarará, que eu gosto muito. E assim, é um projeto B do cara, assim, mega, né? Que já não é uma banda assim, que já não é uma banda né? mainstream, vamos combinar. E aí eu virei pra ele e falei. Aí eu falei, pô, né, te vejo. Eu falei, vou lá ver o show. Ele falou, não, vai lá. Eu falei assim, vou levar meu CD pra você autografar. Ele falou, vou autografar. Aí fui eu. Aí você foi no Vapors. Na mesma casa que foi o show da Breeders. Cine Joia. Cine Joia. Matou. Cine Joia. No Cine Joia. Estou lá. Faz o quê? Coisa de um mês atrás foi o show. Foi 14/2. Nós estamos em 3. Né? Faz um mês e pouco. É um mês e meio, peraí. Aí eu já sabia o rolê, né? A porta é lá, o segurança é lá, a banda passa por ali, eu dou um jeito. Tipo assim, né? Já tava mais escoladão. E aí no final do show, ele saiu, mas nesse caso tinha umas 10, 15 pessoas com vinil do Morphine, coisa pra ele autografar. E eu tava lá com o meu CDzinho do IK Code. E aí, que tá até na foto também, mas eu trouxe pra você, acho que já passou esse aí. Aí. E aí eu fui lá e consegui, colei nele e falei, falei que ia trazer e trouxe. E ele autografou, Aqui está o autógrafo. e ele olhou pra mim, e você via assim que tinha uma galera que não conhecia, né? Que CD é esse do cara e tal? E ele olhou pra mim e falou assim, esse é o meu CD preferido, ele virou e falou. E aí eu virei pra ele e falei assim, é o meu CD preferido. E fui embora felizinho da vida. Fiz a entrevista, peguei meu autógrafozinho... E deu tudo certo. Essas foram as minhas 4 únicas tietadas na vida, onde eu encontrei alguém, né? Um artista que eu gostava muito e cheguei perto e alguma coisa. E é isso. Eu acho que tanto as suas tietagens, a sua listinha de tietagens aí, quanto a sua listinha de shows, mostra uma coisa com música que você não citou expressamente, uma marca na sua relação com música que você não citou expressamente, mas que fica muito claro, né? Que é você é igual ao seu pai, né? Porque, assim, a amplitude de estilos e coisas... Então, você meu show, um dos shows que eu lembro, pô, tomei um corinho de filho da puta. Eu espero que as meninas ouçam isso bem mais tarde, né? Também. Que a gente... Eu só vou liberar depois dos 15, 16. Isso, senão a gente tem que botar um selinho de Parental Advisory. Apesar de que, assim, se eu te cortar, você vai perder a Não, fio da pode meada. falar. Apesar de que, assim,
A Zlata, minha filha mais nova, tem 2 anos. E um dia nós estávamos dirigindo no Natal, de carro. E aí a gente passou e viu um Papai Noel na rua, né? Que Papai Noel é enfeite e tal, né? Papai Noel, as crianças olham, você sorri e tal, tarará. Dirige mais um pouco, um outro Papai Noel. A Zlata, minha filha de 2 anos, solta da cadeirinha dela lá atrás. Outro Papai Noel, puta que pariu, juro por Deus. E o que mais me chocou é que foi um puta que pariu bem aplicado, né? Ele tá no contexto, tipo assim, né? Não é um puta que pariu à toa, assim. Não. Ela entendeu como é que usa. Ela entendeu como usa. Com 2 anos de idade. Exatamente. Então você falar filha da puta, não, eu acho que é tudo fichinha bem. pra ela. É, já. acho que ok. Acho que ela já. Acho que ela vai sacar. Mas e aí? tudo bem, você libera mais tarde. Mas o ponto é. Meus shows. Tomei um corinho de filha da puta lá no Olímpia da galera do Marilyn Manson. Tietei, me fingi de jornalista para descobrir o roteiro de entrevistas do Roxette para interceptá-los no aeroporto. Aí fui para Cuiabá, tava ouvindo o Mistater. Amo o Mistater, tenho todos os CDs. Você concorda que aí a gente tem uma amplitude aí que, assim... eu acho que você tá quase ali na altura do Leonardo Nimoy narrando sons de baleia samba e japonês, as 12 proibidas. E o samba japonês. Você tá se você não chegou lá, eu acho que você tá na direção. Eu não vou chegar Gustavo. lá, eu acho. Mas curioso, gostei da sua. Eu não tinha pensado dessa forma. Tem essa marca da... É que todo mundo hoje gosta de falar, né? Que é muito... eclético, eu ouço Todo mundo gosta de falar que é muito eclético. Puta que pariu, não aguento mais essa palavra eclético. Outro eclético, puta que pariu. Mais um. Como diria Slata. Mais um eclético, mais um autoproclamado eclético. Mas eu acho que aqui a gente está realmente diante de um caso legítimo de ecletismo agudo, assim. Não, eu peguei carona com um cara outro dia que tava, que assim... Ele até falou, minha playlist tem 1.500 músicas, tem de tudo. E tinha de tudo, assim. Ele ia de MPB pra bar... e depois pra, sei lá, heavy metal, sei lá. E ele virou e falou assim, eu não consigo definir o que eu gosto de ouvir, porque assim, eu ouço músicas que mexem comigo. Acho que talvez eu seja acho que é isso. Então, boa assim, definição e eu acho que é importante ser... É isso. No caso, né, quando eu era dos 13 anos, o negócio do Roxette, né, é um negócio que me envergonhava, porque, né, eu acho que isso é uma das coisas que eu falo pras minhas filhas, é que essa geração não tem muito disso, mas é isso. Não interessa, né, se você gosta de A, B ou C. Se aquilo mexe com você de alguma maneira, se aquela música te toca, entendeu? Você não tem que se limitar, porque na época também tinha essa coisa. Ou você gostava de rock, ou você gostava disso. Acho que tem hoje, né? É uma marca humana isso, né? Não, eu não gosto de coisa que é muito pop, eu não gosto... eu gosto de música. Isso. Tem muita música ruim que eu não gosto. Isso. Tem muita música boa, que pra mim é boa, que eu gosto. Porque te toca. Porque me toca. E eu gosto particularmente, e aí é um negócio que eu vou ter que ver elas crescendo. Eu sempre gostei dessa... de ir atrás, né? De tentar assim, né? Pô, o que tem aqui? O que tem? Não esperar só o rádio. O rádio me trouxe, a MTV me trouxe várias coisas. Mas é isso. E era uma coisa que eu gostava de fazer depois. Eu também fui em sebo depois, quando eu era maior, né? Com meu pai. Caçar outros sons, né? O que tá ouvindo? Conversar com pessoas que ouvem muita coisa, né? Então eu espero, não sei, se as minhas filhas vão ter esse viés também de ir atrás e falar o que é isso aqui? Essa iniciativa. De correr atrás. Porque hoje em dia, assim, eles têm o mundo na mão. A gente não tinha. Outro dia eu peguei carona com um amigo meu e ele tava ouvindo uma playlist no Spotify de rock turco dos anos 70. Eu olhei e falei, meu Deus, por que você tá ouvindo? Porque é legal, olha aí que eu achei. Então, assim, você tem tudo. O que você imaginar, você acha pra você ouvir agora. Você não tem que ir até o sebo do fulaninho, você não tem que esperar o fim de semana e chegar lá, olhar aqueles discos. Tá literalmente a 5 segundos do seu dedo. A questão é, você vai atrás dessas coisas? Então eu espero que Zlata, Dorothy, meninas... Que é isso, que vocês encontrem a música de vocês, que não sejam os estilos que eu odeio, mas eu acho que, invariavelmente, eu acho que você tá ser pai demais. É isso, né? Eu acho que, né? Mas eu vou fazer o possível pra tolerar e entender. E é isso, e vou continuar apresentando pra vocês esses videoclipes malucos que vocês curtem tanto e dançam e fazem as 1000 coisas e vai ser legal. Muito bom. É isso. Nossa, eu acho que a gente matou, porque tem 15 minutos.